Bom dia, meus amores. Hoje a aula é de português. Nós vamos falar sobre um novo assunto. Vamos entrar no capítulo 2. Vamos falar sobre os poemas que encantam, tá? Só vou passar um recadinho para vocês aqui no início, ó. A prof não vai editar esse vídeo, porque eu tava editando os vídeos, colocando imagem ali. Na verdade, eu não, né? Minha filha. Ela ama editar, então ela tava fazendo lá, aproveitando. Só que daí tava ficando muito demorado para carregar os vídeos, sabe? E a prof percebeu que quando eu mando o vídeo sem muita edição, né, sem colocar aquelas imagens, aquelas palavrinhas na frente, sem aquela abertura, ele vai mais rápido, sabe? Ele carrega mais rápido. Então, como agora a gente está no finalzinho e ainda estamos nos organizando aí com esse novo método, né, de aula, então aí a praticidade é mais importante por enquanto, mas assim que der para mandar com mais calma, para esperar mais, aí eu mando uns vídeos editados para vocês, tá bom? Então, assim, ó, vamos falar aqui sobre os poemas que encantam, é um novo assunto, a gente vai falar dos poemas. No capítulo anterior, nós trabalhamos a narrativa, né, com o Diário de Pilar, que era um diário ficcional, uma forma do leitor escrever histórias fictícias, né, e tudo que também nós escrevemos ou quando nós contamos algo, nós estamos fazendo uma narrativa. É um tipo de texto, é um texto narrativo. E os poemas também são um tipo de texto, mas ele tem uma estrutura diferente. Na narrativa nós temos os parágrafos, nós temos que usar a pontuação correta. Já no poema nós vamos ver que muda um pouquinho, tá? Então aqui, vamos continuar aqui na página 21, acompanha ali com a prof a leitura ali e observa primeiro aquela imagem ali do elefante em cima da criança dormindo ali, né? E agora, vamos ver aqui, ó. Há quem expresse suas emoções escrevendo poesia. Você gosta de ler ou escrever poemas? Por quê? Né? Então, lá no diário, a pessoa expressava no diário, mas tem gente que usa poesia para se expressar os sentimentos, né? E aí a 2. A ilustração desta página foi criada para ilustrar estes versos. Olha o verso embaixo ali. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Que sentimento esses versos expressam, né? Será que o menino está querendo dizer quando ele fala que na costa dele está um enorme elefante? Aí B. Que sentimentos você gostaria de expressar em um poema? Né? Reescreva os versos acima expressando esse sentimento. Compartilhe sua criação com os colegas, né? Então, ali não precisa fazer agora, né? Porque a gente não tá na sala, ainda mais uma troca de ideias ali, né? Vamos partir para a página 22, que também nós vamos ter a oportunidade de estar reescrevendo lá e treinando um pouquinho sobre os poemas. Aqui na página 22, eu vou fazer a leitura do poema. Quero que você acompanhe com a prof aí. Se não pegou o livro, vai lá, busca, faz aquela pausa, faz igual na sala de aula. Como lá nós tínhamos 4 horas e eram aulas diferentes, aqui é uma aula só de português, vai demorar um pouquinho mais, mas aí pausa o vídeo, vai lá, faz um lanchinho, relaxa, volta de novo e continua, tá bom? Então lá. Sono pesado. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta. Tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Ele tem essa mania. Todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi. O sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com esse bichão aí sentado? O meu pai não vê o bicho. Deve estar ruim da vista. Podia me deixar dormindo enquanto ia ao oculista. Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos o elefante vai embora. Mas seu pai insiste tanto que eu levanto. Carrancudo, vou para a escola, que remédio. Com o bicho nas costas e tudo. Então, você viu ali que no finalzinho ali das frases, né, dos poemas, dos versos, né, que nós não falamos frases, no poema a gente fala no finalzinho ali dos versos, algumas palavrinhas combinam, né, no finalzinho elas são escritas iguais e a gente tem que ter uma entonação, que às vezes é um pouquinho complicado, para poder o verso ficar mais legal quando a gente lê, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, na página 23. Esse poema conta uma história.
Quem está contando? Então, aqui já começa a interpretação de texto. Tudo que a gente lê, a gente tem que interpretar para poder entender o que fala a história. Que às vezes a história ou o poema ou o que está escrito ali, né, no texto, passa diretamente o que está acontecendo. Mas tem uns textos que você tem que observar bem para entender o que o autor está querendo dizer, né? O que o tipo de texto traz para nós, quais são as informações, tá? Então, olha, ó, esse poema conta uma história. Quem está contando a história, né? Ali no poema, não é o autor da história, tá? É no poema, quem está contando a história? O pai, a criança ou o autor do texto, tá? Porque a gente sabe que tem uma diferença, o autor do texto é quem escreve. Agora, ali no poema, nós temos o personagem, temos o narrador, né? Que nem sempre é o autor não é o autor do texto. O autor é quem escreve, mas quem narra a história, né? E os personagens ali, às vezes quem está narrando não é o autor, né? Às vezes é o personagem. Então, presta atenção ali e vê. Igual lá no Diário de Pilar, né? 3. No poema, um fato está contado. Um fato está sendo contado. Que fato é esse? O que está acontecendo ali naquele poema? Em forma de poema, mas a gente está entendendo que tem uma história acontecendo ali, né? O que está acontecendo? O que o pai está pedindo para o filho fazer? O que é ali que acontece ali? Aí na 4. O filho não consegue atender ao pedido do pai, por quê? Por que ele não consegue atender? O que está acontecendo, né? Por que será? O que ele tem que ele não quer sair da cama, né? E a 5. Há realmente um elefante sentado nas costas do menino? Por que o menino disse isso, né? Tem um elefante nas costas dele? Será que alguém dorme com um elefante nas costas? Por que será que ele disse isso? O que ele quis dizer quando ele fala que ele está com um enorme elefante? Igual quando a gente fala, eu acho que tem uma preguiça grudada aqui nas minhas costas, que eu não tô com vontade de ir para lugar nenhum hoje. Então, eu acho que ele está num sentido figurado ali, né, esse elefante. Então, vê o que significa esse elefante ali e coloca ali para vocês ali com as palavrinhas de vocês. Aí, 6. Releia estes versos. Olha os versos ali embaixo. Vou para a escola. Que remédio? Com um bicho nas costas e tudo. O que significa dizer que o menino vai para a escola levando o elefante ainda nas costas? Será que ele vai para a escola com um elefante nas costas mesmo? Ou o que ele está querendo dizer? Que ele está indo para a escola ainda com o quê? Cansado? O que ele está sentindo? Que ele está falando que ele ainda vai para a escola com um elefante nas costas. B. A expressão que remédio revela que o menino está contente, descontente ou surpreso, né? Então ali nós temos um ponto de exclamação, né, ali no final ali dos poemas, e isso geralmente revela um sentimento, né? Qual é o sentimento que ele tá ali? Vocês acham que ele tá contente, descontente ou surpreso? Aí façam um X ali na opção. Vamos para a página 24 agora. Releia os trechos a seguir e observe como o menino se refere ao elefante. Então, ali tem os trechos ali do poema. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Como eu posso levantar com um bichão aí sentado? Então, vocês viram ali, né? Como que ele se referiu ao elefante. Então, nesses trechos, que palavras se referem ao tamanho do elefante? Tem duas palavras ali que estão indicando o tamanho do elefante. Que o elefante devia ser bem grandão, né? A letra B. Por que o menino faz questão de destacar o tamanho do animal, né? Por que ele destaca o tamanho do animal? Significa o quê, né? Que o elefante ali, pelo jeito, está revelando um sentimento, alguma coisa que ele está sentindo. Então, significa que é muito grande isso que ele está sentindo ali. E o que é isso que ele está sentindo? Que ele não está querendo nem ir para a escola, né? 8. O elefante sentado nas costas do menino quer dizer que o menino estava com preguiça, o menino estava com sono, o menino tinha cobertor de elefante. Qual das duas ali? Qual das três? Posso falar para vocês a dica que duas vocês podem assinalar, que estão corretas. Agora vê qual que é as duas ali. O menino estava com preguiça, o menino estava com sono, o menino tinha um cobertor de elefante. Será que ele tinha um cobertor de elefante? Não sei, né? Mas ali duas opções ali estão corretas. Então, faça um X nas duas, já tá bem fácil.
9. Que outro nome poderia ter esse poema? Faça sua escolha e compartilha com os colegas, né? No caso, compartilha aí com o pai, com a mãe, com a prof também, né? Quando mandar a fotinha da atividade, eu vou ver o nome que vocês escolheram, tá? Então, assim, a 9, ali tá pedindo para vocês criar um nome. Então, vamos lá. Ó. O nome do poema é Sono Pesado. Qual nome você daria para esse poema? Então, vamos lá. Cria aí, usa a criatividade ali. Imagina que é você lá na cama com sono, não quero ir para a escola, que eu tô com preguiça. E aí, qual o nome que eu dou para esse poema? Aí a 10. A 10 é mais uma reflexão, tá? Porque seria, né, para discutir em sala, mas eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Vocês podem conversar com a mamãe, com o papai, com alguém da família sobre isso aqui, ó. Que horas você costuma ir dormir e acordar? Você se sente descansado pela manhã ou sente como se um elefante estivesse sentado nas suas costas? Acorda sempre na mesma hora? Né? Alguém acorda você ou você acorda sozinho? O que faz pela manhã? Ajuda na arrumação do seu quarto? Por quê? Se sim, por quê? Se não, por quê também, né? Mas assim, não é para responder aquelas questões ali, é mais para uma reflexão, para conversar, para ver ali. Porque às vezes a gente, na correria do dia, apesar que agora a gente está tendo bastante tempo, a gente não observa a hora que a gente levanta, o que a gente faz, se a gente dorme no mesmo horário, né? Que sempre é bom a gente ter um horáriozinho ali para dormir, para descansar melhor, né? Agora aqui na página 25 nós vamos ver a estrutura do poema. O poema é um texto composto de versos e estrofes. Relembre agora esses conceitos, né? Então, o que é verso e o que é estrofe? Já tem a explicaçãozinha ali. Cada linha do poema chama-se verso, né? Lá no Diário de Pilar a gente viu que nós chamamos de frase, né? Tem as frases e tem, né, ali é classificado diferente. Aqui, já nesse tipo de texto que é um poema, cada linha é um verso, né? E aqui, ó, cada grupo de versos chama-se estrofe e é separado dos demais por um espaço em branco. Então, um conjunto de versos é uma estrofe. E aí, quando vem o outro conjunto de versos, tem um espaço em branco ali, entre meio ali eles, né? Então, igual lá no texto de Pilar, que era uma narração, um texto narrativo, lá tinha as frases, né? E depois os parágrafos. Os parágrafos eram um conjunto de frases que tinha que ter lá a regra que tinha que ter um espacinho no início da frase, a pontuação tinha que estar correta. Já no poema vocês viram que é diferente. Cada frase é chamado de verso e um conjunto de versos é chamado de estrofes e todos compõem um poema, né? Ali a 11 agora. Quantos versos e estrofes tem o poema Sono Pesado? Aí, como a prof já explicou ali, já fica fácil. Vai lá, conta, né, cada linha que vocês vão saber quantos versos tem. E depois as estrofes é só ver lá quantos conjuntos de versos tem e vai colocar ali. Agora aqui fala assim, ó, o poema pode ou não ter rimas, né? Isso é uma característica do poema, ele pode ter ou não ter rimas, tá bom? Rima é a semelhança do som existente entre a palavra final de um verso com a palavra final de outro verso. É a terminação igual, né? Sonhar, acordar, olha, combina porque termina com ar no final. Sonhar e acordar. Poderia se dizer, se tivesse em um verso, duas frases com essas palavras, teria uma rima, né? Então seria um verso com rima. Agora aqui. A 12. Releia a primeira estrofe do poema e pinte de cores iguais as palavras que rimam. Então, observa bem para não pintar errado ali as palavrinhas. Eu vou ler ali e vocês acompanham. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta. Tá na hora de acordar. Tá vendo ali? Ali eu tenho duas palavrinhas que rimam, né? Que terminam iguais. Quais são essas duas palavrinhas? Aí, vocês vão ali e pintem essas duas palavrinhas. Agora, ali, continuando. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentados nas minhas costas, há um enorme elefante. Né? Ali também tem mais duas palavrinhas. Aí, pinta as duas palavrinhas que terminam iguais ali, que rimam. Agora aqui, você destacou 2 pares de rimas. Agora, registre no quadro essas palavras, circulando as partes delas com sons iguais ou sons semelhantes, né? É a mesma coisa. Então, ali,
Na parte das rimas ali, tem duas palavras. Quais são elas, né? Essas duas palavras vocês vão escrever ali. E no finalzinho da palavra, vocês vão circular só o que combina, né? Nem a prof falou lá, sonhar e acordar. No finalzinho, as únicas palavrinhas que são iguais é o A e o R, né? Sonhar. Então, vou circular o A e o R e acordar. Vou circular o A e o R também, que no caso rimou ali essas duas palavrinhas. Então, isso é para vocês fazerem ali nas partes da rima das duas palavrinhas, né? Ali, parte de rimas 1 e 2. Agora, vamos para a atividade na página 26. Que outras palavras rimam com elefante, né? Reúna-se com colegas e juntos descubram palavras que rimam com elefante e anotem-nas no quadro. Então, ali nós temos ali 6 quadrinhos e vocês vão ter que encontrar palavras que rimem com a palavra elefante. Então, assim, prof, mas é difícil encontrar palavras aí. Então, faz um desafio aí. Cada um aí, quem tiver contigo aí na família, aí já vão lá falar, eu quero uma palavra que rima com elefante. Aí faz lá a dica lá, e aí a pessoa fala uma palavra, tu escreve. Aí pede para outro e vai indo. Só que assim, você também tem que encontrar uma palavra. Não vai pegar sua resposta aí de todo mundo aí e você não vai, pensar para descobrir uma palavrinha que rima com elefante. Então, o desafio começou, eu vou falar uma palavra. Rima com elefante, elegante. Então, pode colocar lá, elegante, né? Igual a prof fala, a gente fala ti, mas é t, tá? Elegante, elefante. Então, rima, pode colocar lá. E aí, termina lá, depois que você fizer o desafio aí, escreva lá as palavrinhas. Agora, vamos para a letra B. Agora, acrescentem mais um verso ao poema, terminando com uma palavra do quadro da questão anterior. Então, aqui nós temos aqui essa frase, ali, né? Esses versos, a prof está acostumada com o texto, né? Então, fala frase, mas nós temos esses versos. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Vocês vão ter que continuar ali, fazer mais um verso, usando as palavrinhas que vocês colocaram lá. Não vale pegar o elegante que a prof falou, não. Pode colocar outra ali, tá? Tipo ali, vamos colocar ali. Nas minhas costas, sentado nas minhas costas há um enorme elefante, que não é nada elegante, né? Então, não vão usar essa frase. Isso aí é só um exemplo. Aí vocês vão ter que inventar outra coisa lá com as palavras que você conseguir aí no desafio aí que rima com elefante. Agora, 14. Encontre no diagrama as rimas e complete as frases. Essa aqui tá bem fácil. Porque ali embaixo tem o diagrama com várias palavras e cada uma das palavras vão combinar com essas palavras que estão aqui. Então, vou ler ali as frases para facilitar ali para vocês, tá? Tartaruga rima com, procura lá no diagrama, circula a palavra e copia ali. Chuveiro rima com, coelho rima com, balão rima com, mola rima com, borboleta rima com, girafa rima com. Aí vocês vão ter que encontrar lá palavrinhas que rimam ali. Tem até o desenho ali das palavrinhas, tem as imagens ali, né? A tartaruga, que nós falamos ali, tartaruga rima com. Então, para vocês verem ali quais são esses animaizinhos e qual é o nome de cada um. E também tem a mola ali, quem não sabe o que é a mola, tá ali acima do balão ali, do lado do chuveiro, tá bom? Agora, vamos continuar na página 27. Página 27 é foco na língua. O que é foco na língua? A gente observa a maneira como a gente escreve, né? Fala ortografia, essa palavra é difícil, né? Ortografia. Mas é a maneira como nós escrevemos as letrinhas, as palavras e vamos formando frases. E das frases nós vamos formando texto. E no caso aqui vamos formando os versos e dos versos vamos formando as estrofes. E das estrofes formamos os poemas, né? Então aqui o foco aqui na língua é a letra H. Né? A letra H é uma letra bem interessante, porque em algumas palavras ela não tem som, né? Geralmente no início, né? Geralmente não, no início das palavras ela não tem som. Agora, às vezes, quando ela tá lá, junto com outra letrinha, ela muda o som daquela letrinha. Por exemplo, com a letra C de casa, né? C de casa e também C de cebola, né? Que se tá com E, aí tem o som de S, cebola. Se tá com A, é som de casa. Então, com a letrinha C, CH tem o som de X. Já fica, chá, che, chi, cho, chu e chão. Olha só, a revolução que o H fez na letra C. Foi lá, juntou com ela e
pegou o som do X para eles. E estão lá atrapalhando aí a língua portuguesa para a gente descobrir quando que se escreve com X ou quando se escreve com CH. Mas isso é bom, isso aí pra gente é aprendizado, né? Aí depois a letra H, quando ela se junta com o L, também ela faz uma bagunça lá. Vamos supor lá que tá o L e o A, lá. Aí quando vem o H junta com o L, já ó, a gente tem que enrolar a língua. Não é mais lá, é lhá. Não é mais lê, é lhê. Não é mais li, é li. Lhô, lhu e lhão, né? De barulhão. Então, olha lá que revolução que essa letrinha sem som no início das palavras fazem quando vai lá junto com outras letrinhas e no meio das palavras. Então, vamos ler ali. Releia a fala do pai no poema, Sono Pesado, né? Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Quais palavras desses versos têm a letra H? São duas. Então vão ali, olha quais são as duas que tem a letra H. Pode ser início, no início, no final da palavra, no início e no meio da palavra, no final não. Então ali, aí copiem essas duas palavras. Aí a letra B. Nos quadros abaixo, separe em sílabas as palavras com H. Né? Então você copiou as duas palavrinhas ali. Essas mesmas palavrinhas tem um quadrinho ali em cima, vocês vão escrever essa palavra que você copiou, uma de um lado e outra da outra. E embaixo desse quadrinho tem dois quadrinhos. Então significa que as palavras que você copiou lá já tá bem claro, tem duas sílabas, né? Então aí você vai separar a sílaba delas. Por exemplo, se a prof fosse separar uma sílaba ali e essa sílaba fosse casa, casa, duas sílabas. Então, as palavrinhas que vocês encontraram lá, observem e aí separa a sílaba, tá bom? A letra C. Em qual dessas palavras a letra H não é pronunciada? Ou em qual dessas palavras que você copiou ali que ela não tem som? Copia essa palavrinha ali de novo, né? Às vezes a gente fala a palavra igual hoje, né? Ouvindo parece que eu estou falando OJE, mas a gente sabe que a palavra hoje tem H no início, igual homem, horário, e assim vai indo, né? Agora aqui, a letra H no início da palavra não é pronunciada. O prof já disse que não é pronunciada, não tem som, né? Agora na 2, observe as imagens. Hipopótamo, não era para me falar o nome da imagem, já falei, agora já foi. Mas hipopótamo e hiena, né? Porque também vai que vocês não sabem o nome dos bichinhos ali, já foi agora. Hipopótamo e hiena. Então, esses dois bichinhos ali, eles começam com a letra H no início, tá? São bichinhos que começam com a letra H no início. Nós não ouvimos o som da letra H, mas ela está lá. Então, que animais são esses, né? Anote o nome deles, a prof já disse. Agora o desafio é só escrever o nome certinho. Qual desses animais poderia substituir o elefante no poema Sono Pesado, sem muitas alterações de sentido? Explique sua resposta. Então, lá no poema, nós temos um elefante que ele é pesado, né? Que o sono do menino tá pesado igual um elefante. Então, ali, qual desses dois poderia substituir o elefante? Aí vocês coloquem o nome ali, né? E explique por que tu colocou que aquele animal pode substituir o elefante. Agora vamos para a página 28, vamos continuar aqui. No quadro, há 7 palavras que iniciam com a letra H. Descubra quais são, complete-a, depois leia com atenção. Então, tem um quadro ali com uma atividade e já tá falando, 7 tem a letra H. E como ali tem 9 palavras, né, significa que 2 não tem a letra H no início. Então, vocês vão ter que descobrir quais são essas 7 e colocar o H no início ali das palavrinhas que começam com H. Aí, depois vocês observam assim, ó, mudou a pronúncia, né, da palavra ao acrescentar a letra H nessas palavras? Mudou alguma coisa? Sim ou não? Aí vocês vão colocar ali, né? Aí a 4, assinale as palavras derivadas da palavra em destaque. Depois copia-as e observe o exemplo. O que é derivado? Ai, prof, que nome complicado. Derivado é que surge de uma outra palavra. Uma palavrinha, ela surge de outra. Então, por exemplo, a palavra feliz, né? É uma palavra feliz. E da palavra feliz tem felicidade, né? Então, a palavra é feliz e a palavra derivado de feliz é felicidade. Então, ali já tem até o exemplo, ó, honra, né? E já tem um exemplo lá escrito, honrado e honroso, tem a ver com honra, né? Uma pessoa honrada, ou ele fez
um ato honroso, então tudo tem a ver com honra. Já a hora não tem nada a ver com honra, né? Apesar de ser meio parecido ali, mas não tem nada a ver. Então, vocês vão fazer um X nas duas palavrinhas ali e copiar embaixo. Então, em todas ali, são duas palavrinhas que tem a ver ali, que são derivadas ali da palavra inicial. Então, a palavra inicial ali, higiene, depois tem o higienização, hino e higiênico. Qual das duas ali vocês vão fazer o X e copiem embaixo a palavra e leiam com atenção, tá? Porque essas palavrinhas são complicadas, então quanto mais a gente lê, melhor, né, para o entendimento. Aí vem humano, aí humanidade, humanitário e história. Aí qual que vai ser o X ali, em quais? Humor, humorístico, humorista e humano. Quais são as palavras ali? Hábil, habilidade, habitação e habilidoso, né? Então, ali tem a explicação. A palavra derivada mantém relação de sentido com a original. Por exemplo, a palavra horário, que significa uma hora pré-determinada, é derivada de hora, né? Hora é a palavra do início e horário é derivado. Então, ela tem que ter uma relação, tem que ter um sentido com aquela palavra. Não adianta eu pegar ali, por exemplo, igual tá ali no primeiro exemplo, e colocar ali a honra e colocar hora. O que honra tem a ver com hora? Apesar de ser bem parecida a escrita, mas o sentido é diferente, né? Então, nada a ver ali. Então, ela tem que ter sentido, tem que ter relação com a palavra do início ali para poder ser um derivado. Agora, na página 29, foco na leitura. Aqui vocês dão uma pausada no vídeo, depois de eu falar. Aí vocês vão lá e leiam esse poema. Tentem ler com a entonação para ter, combinar ali os verbos no final ali, as palavras no final ali, a rima no final das palavras, verbos não, o prof já está pensando na outra atividade seguinte. Leia ali para poder combinar ali as palavrinhas, dá uma pausa, né? Lê você, tenta entender e depois liga aí que a gente lê junto para ver se você leu certinho. Então o nome do poema ali, ó, As Meninas. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina, mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Então, esse texto é da escritora Cecília Meirelles, tem ali a data que ela nasceu, né, em 1901, quando ela faleceu também, e ali fala que essa escritora também foi uma professora, e que os poemas dela, a maioria eram escritos para crianças, né, ela fez muitos poemas escritos para as crianças, e suas obras que reúnem os poemas infantis, o nome dessa obra dela é ou isto ou aquilo. Então, se tiver interesse, pode pesquisar lá na internet alguns outros poemas da Cecília Meirelles, que é bem interessante a gente ter contato com outro tipo de texto, igual os poemas são bem lindos, assim, bem interessante para quem gosta, assim. E às vezes a gente acha que não gosta, mas quando a gente começa a ler, começa a entender, a gente começa a gostar desse tipo de texto, tá? Então, vamos ali na página 29. Numere as estrofes desse poema. Então, ali é para vocês numerarem as estrofes ali do poema, igual a prof já falou, né? Os estrofes é um conjunto de versos, tem uma separação de uma estrofe para outra, tem um espaço maior, né? Então, vai ficar fácil ali vocês enumerarem. Agora, nas primeiras estrofes, é descrita uma cena em que participam 3 meninas. Complete o quadro abaixo, registrando o que faz cada uma delas. Então, ali, ó, Arabella. O que a Arabella fazia no poema? Completa ali a frase. Carolina e depois Maria. A 4, atividade 4. No poema, a cena é contada por alguém que... Aí, agora a gente já vai começar a interpretar ali o poema. Alguém que falava... Quem, né, contava essa história? Morava na casa ou costumava passar em frente à casa? Era amigo de escola das meninas? Qual das 3 respostas vocês acham que é, né? Eu acho que assim, tá bem claro ali, porque assim, ó, a pessoa via as meninas na janela. Então, amigo de escola não era. E morar na casa também não, né? Então, já tá ali. Qual é a resposta? 5. Relacione cada menina a uma característica, né? Então, ali tem Arabella, Carolina e Maria. E lá do outro lado tem sabedoria,
empatia e beleza. Então, no poema fala que cada uma dessas meninas tinha uma característica. Então, vocês vão ter que ligar lá o nome das meninas a características, né, que elas tinham. Essas características, o que é característica? É o modo de ser da pessoa, o modo que a pessoa age ou como a pessoa é. Por exemplo, aquela criança é muito sorridente, né? Então, sorridente é uma qualidade, né? É um adjetivo. Nós vamos ver mais à frente esse tipo ali nós vamos conhecer essa classe ali gramatical ou esses adjetivos, tá bom? Então, aqui já para vocês já irem se habituando ali de estar conhecendo ali as características das pessoas, mas depois nós vamos entender melhor o que significa isso e conhecer, tá? Aí, releia as estrofes 7 e 8. A cena é descrita no momento em que ocorre ou se trata de uma lembrança? Explique a sua resposta. Então, ali para a gente observar ali, a gente tem que observar os verbos que nós temos lá, né? Então, ali tem alguns verbos, deixa eu ver lá no texto. Tá lá, ó. Erguia, abria, né? Você pode observar os versos ali, observar ali como tá escrito, né? E no caso ali, aí vocês vão ter que entender se ele quando que estava ocorrendo aquilo ali? Era no passado? Era no presente? Ou era no futuro? Por exemplo, ela sorria. Era passado? Ela sorri. É presente. Ela sorrirá. Futuro, né? Mas também não é só isso. Não é só observar ali os verbos, não. Porque também tem uma outra característica no texto que indica ali que aquilo ali era uma coisa que aconteceu. Porque quando a palavra saudade, quando a gente tem saudade, é de algo que vai acontecer ou de algo que já aconteceu? Então, ali já dá para vocês explicarem a resposta de vocês ali e colocarem ali, tá? Aí na 7 ali, a última estrofe. Explique por que a maior saudade é da Maria. Por que a maior saudade ali fala que é da Maria? Por que eles tinham maior saudade da Maria? Então, explique ali com suas palavras ali como que Maria era lembrada, tá bom? Então, assim, ó, essa é a aula de hoje. E em relação à prova de português, se vocês já foram fazendo as atividades, vocês já fizeram a provinha de português. Agora, se não, vão lá, a prova de português vai ser as atividades da página 23 e 24. As atividades de 2 até 9. Aí vocês vão fazer, vão tirar a foto dessas duas páginas e vão enviar para a prof. E essa vai ser a nota de vocês da prova de português, tá? Aí, um grande beijo. A prof vai mandar já outro vídeo já também para vocês estarem dando continuidade, que a gente precisa finalizar o primeiro bimestre. Igual eu falei, o importante é o conhecimento. Então, vamos continuar mesmo depois da prova para poder finalizar o primeiro bimestre, tá bom? Um grande beijo para vocês.